Como se não bastasse a famigerada reforma previdenciária que vai obrigar milhares de brasileiros a trabalhar alguns anos a mais se quiser se aposentar, como se não bastasse a reforma do ensino médio, como se não bastasse a entrega do pré-sal e da base de Alcântara no Maranhão, agora o presidente Michel Temer estuda publicar uma medida provisória que possibilitará a venda de terras brasileiras para estrangeiros e empresas estrangeiras. O objetivo do governo Temer seria abrir o mercado rural a investidores de outros países sob o pretexto de reverter a crise econômica. Parte dos militares se opõe à liberação por causa dos riscos à soberania nacional. A pedido da Casa Civil, a Advocacia Geral da União elaborou o texto dessa MP que pode ganhar força imediata de lei se for publicado pelo presidente da República, o que tornaria a medida válida em todo o território nacional na mesma data. O Palácio do Planalto só não publicou o texto por conta das pressões exercidas por militares e por conta de negociações com parlamentares da base aliada que têm sugerido alternativas. O texto da medida provisória foi encomendado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O braço direito de Temer é o principal entusiasta da ideia de tratorar terras brasileiras por medida provisória. O projeto de lei defendido pelo governo Temer libera a venda de grandes extensões de terras a empresas e investidores estrangeiros. Será que os estrangeiros devem ter o direito de comprar terras aqui no Brasil? Um dos pontos que mais chama a atenção no texto é o que indica a possibilidade do presidente da República, por decreto, estabelecer os limites quantitativos globais das propriedades que poderiam ser adquiridas por estrangeiros. A aquisição de direito real e o arrendamento de imóvel por pessoa natural residente ou jurídica estrangeira autorizada a funcionar no país não poderá exceder esses limites quantitativos globais e por operação dispostos em regulamento, diz o texto da MP. O texto preparado pela AGU também não impõe limites à soma de áreas rurais que uma empresa brasileira controlada por estrangeiros, direta ou indiretamente, pode adquirir em uma mesma cidade. Com isso, as empresas controladas por capital externo ficariam sujeitas apenas ao limite estabelecido por decreto presidencial. Isso porque, para cidadãos estrangeiros, a área máxima não poderia ser superior à quarta parte de um território municipal. As reuniões para tratar do assunto se intensificaram no Palácio do Planalto nos últimos dias. Foram ao menos 3 encontros para discutir o tema desde dezembro de 2016 e envolveram principalmente integrantes da Casa Civil e do Ministério da Defesa. Um dos principais focos de resistência ao projeto é justamente dos militares lotados na defesa. Ainda assim, a publicação via MP era dada como certa, tanto que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a afirmar que o assunto seria liberado em 30 dias, mas sem explicar como. Foi tomada essa decisão porque o Brasil precisa de investimentos, disse o ministro. Um dos temores manifestos pelos militares é justamente esse: o imbróglio gerado no período de 120 dias no qual a medida provisória ficaria em vigor até que o Congresso tomasse uma decisão definitiva sobre o assunto. Para generais envolvidos na discussão, se a possível medida provisória fosse rejeitada pelos parlamentares ao fim do prazo de tramitação, isso provocaria um cenário de insegurança jurídica por conta dos negócios que possivelmente seriam feitos no período de vigência da medida. Porque mesmo que a MP não passe no Congresso, muitas terras já teriam sido vendidas para estrangeiros no período de 120 dias de vigência do texto. Além disso, os militares têm defendido que o projeto, por medida provisória ou não, coloca em risco a soberania nacional ao abrir a possibilidade de empresas e cidadãos estrangeiros controlarem parcelas do território consideradas estratégicas para a defesa de um país.
Para o deputado federal Patros Ananias, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, a proposta marca um período de entrega de patrimônios e riquezas sem precedentes. Historicamente, o Brasil nunca foi plenamente zeloso no tocante à sua soberania, embora governos passados tenham desprendido esforços nesse sentido. Vender terras brasileiras para estrangeiros tem uma relação tênue com outras questões postas hoje: a entrega do pré-sal, a entrega da base de Alcântara. Tudo isso é um processo de entreguismo. Eu penso que para esse nível de entrega não existe precedentes na história brasileira, ressaltou o deputado. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook.